ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Está no ar a edição do nosso Terça da Saúde desta semana. Terça da Saúde, sempre uma parceria da Clube FM com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje vamos falar um pouquinho sobre educação em saúde para gestantes. Recebendo aqui nos estúdios da Clube a Carolina Carneiro, enfermeira. Primeiramente, bom dia, minha amiga Natália. Tudo bem, Natália? Bom dia, meu amigo Henrique. Graças a Deus, tudo bem. Vamos para mais uma semana, né? Vamos lá, né? Encerrando já o mês de junho, né? Passando assim, ó, estalo no... Fala aqui, que negócio que é esse? Tá voando, né, Carol? Prazer ter você aqui na Clube com a gente mais uma vez. O prazer é todo meu. Vocês sabem que eu fico super feliz quando eu venho aqui. Primeiro porque tem um feedback super importante da população, da comunidade com relação aos assuntos que são abordados. E é uma honra estar com vocês da Fórmula Certa, da Rádio Clube. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A honra é nossa, Carol. Toda vez que a Carol vem aqui, eu falo que é um alerta mesmo. Sim. Pra sociedade e hoje pras mamães, né, Carol? É um público que eu amo, as mamães. Então vamos lá, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é a educação em saúde das gestantes. Muito bem. Primeiro falar um pouquinho sobre educação em saúde, porque é um tema muito abrangente e inclusive recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a gente ainda tem no nosso país, e estamos buscando mudança para isso, né? De uma atenção à saúde muito biomédica, muito centrada na doença. E quando nós falamos em educação em saúde, nós estamos falando de prevenção de doenças e de promover saúde. E isso é maravilhoso. Nós queremos cada vez mais que a população adoeça menos. Esse é o nosso foco. E saúde pública tem que ter os olhos voltados para educação e saúde. E educar é o quê? Ensinar e aprender. E em saúde, mais ainda. Então, a educação em saúde, ela permite que nós façamos uma troca de conhecimento e geramos, assim, uma mudança na prática de vida das pessoas. Para quê? Para que elas tenham mais saúde, para que elas tenham mais compromisso com a sua saúde. Então, isso a gente pode fazer não só com as gestantes, que é o nosso tema de hoje, mas nós podemos fazer com as crianças. Em geral, com os adultos, com os idosos. Então, é uma ação de saúde pública extremamente abrangente e que precisa ser valorizada. Porque a gente faz saúde a partir do momento em que a gente evita doenças. E para a gente evitar doenças, a gente muitas vezes temos que ter mudança de comportamento, Exatamente. né? E educar permite isso. Carol, primeiramente, parabéns pela iniciativa que vocês tiveram em relação a querer passar isso para a população em si. Ou seja, não tem informação hoje quem não quer, né? Porque vocês estão prontas lá para servir tanto da saúde da mulher, que a gente já falou várias vezes aqui, tanto para as crianças e adolescentes, como agora nós estamos falando das gestantes, né? Que é igual a gente falou, gente, gestante, ela tem as suas fases. É igual você estava falando lá fora pra gente, elas começam como se fosse um recém-nascido. Exato. Não é isso? A gente diz que quando a mulher se descobre gestante, ela é uma recém-gestante, uma gestante recém-nascida, uma mãe recém-nascida, né? E a gestação, ela pode ser um momento de muita alegria, de muito prazer, de muita realização, como também pode ser o contrário. Pode ser um momento de muitos conflitos, Exato. de muitas dúvidas, até de tristeza. Sim. Depende muito do contexto em que aquela gestação apareceu. Até mesmo na questão da depressão pós-parto, né? Que a gente, infelizmente,
ouve falar bastante sobre isso. E que é uma realidade. Exatamente. É uma realidade. Porque uma mulher ficou grávida, a gente tem que partir do princípio que são muitas as mudanças que acontecem, né? Às vezes a gente acha, só vai mudar o físico. Não, a barriga mente. vai crescer, vai engordar. Não, não é. A mudança começa a partir do momento em que ela vê aquele teste, o beta-HCG, que Positivo. é o hormônio gonadotrófico coriônico no sangue, aí ela fala, ixi, agora eu tô grávida. E uma curiosidade da nossa realidade, né? 7 a cada 10 gestantes que são atendidas no nosso serviço público não planejaram a gestação. E isso ainda mais nos fez ter o desejo de ter uma ação educativa voltada para gestante em formato de grupo de gestantes, para que ela pudesse, mesmo não tendo planejado a gestação, que ela consiga ter uma aceitação dessa o mais gestação, difícil, né, Carol? que é o mais difícil. Então, a mudança, ela acontece naquele primeiro momento. Eu descobri que eu estou grávida e agora, né? Como diz no popular, e agora, José? Como é que nós vai fazer, né? Exatamente. Para algumas mulheres é isso mesmo. E aí a gente viu que essas mulheres, elas precisavam ser ouvidas, acolhidas e ir para além disso, que elas pudessem entre si trocar experiências, né? Porque a mudança é emocional, a mudança é física, a mudança é social. Então é um turbilhão de mudanças que acontecem e essa mulher, ela precisa de ajuda. E aquele público jovem, as adolescentes, você acha que é mais difícil essa educação ou não? Pelo contrário? O adolescente, ele tem mais dificuldade de aderir ao grupo de gestante, por exemplo, né? Talvez pelo conflito que ele está vivendo naquele momento, embora nós estamos conseguindo nesse momento reverter esse quadro. Nós temos adolescentes, inclusive de 14 anos, que participam do nosso grupo de gestante e é bastante atuante. Mas a gente percebe que as mães que não são adolescentes aderem mais às atividades educativas. Carol, explica pra gente, então, como que funciona esse grupo, né, que vocês têm, como que funciona essa educação à saúde às gestantes, aonde que são semanais, é por tempo, vocês têm uma quantidade de pessoas que vocês agrupam e lá vocês explicam. Explica para nossos ouvintes. Legal, importante isso, né? Todo mundo saber e nos ajudar até a divulgar, né? Esse grupo de gestante, nosso grupo de gestante, ele tem um nome, ele se chama Entrelaços. Isso foi criado pela Carol. Foi uma parceria, você sabe que nosso grupo de gestante, ele é uma parceria entre 2 setores da Prefeitura Municipal de Gospé. É a Secretaria de Saúde e de Serviço Social. Então, antes da pandemia, eu e a assistente social Soraya Pellegrini, um beijo para Soraya. Um beijo. Nós nos reunimos e nós temos muitos trabalhos e diretrizes que são comuns à saúde e à assistência social. E aí nós sentamos muito antes da pandemia, cerca de 2 anos antes da pandemia aparecer do Covid-19, e resolvemos nos juntar e criar forças para fazer um grupo de gestantes juntas. Até para que a gente pudesse atender um público que era o nosso foco inicial e principal, que eram gestantes em vulnerabilidade social. E aí surgiu então o grupo Entrelaços, que veio aí dessa parceria entre o social e a saúde, e nós começamos esse trabalho. E nós começamos um trabalho de formiguinha mesmo, devagar. Com a pandemia nós tivemos que dar uma parada. Sim. E aí nós retomamos esse grupo no finalzinho do ano passado, começo desse ano, com toda a força. E o grupo, graças a Deus, e há muito trabalho e esforço de todos nós, criou força e cresceu. E a gente teve, a questão do grupo para nós, ela teve por objetivo realmente
criar laços, por isso que chama entrelaços, né? Criar laços das gestantes com os nossos serviços, tanto de saúde quanto social, para que a gestante se sentisse acolhida e para que ela entendesse que ela tem um espaço para ser ouvida, para que ela possa contar a sua história, para que ela possa dividir as suas incertezas. Então nós montamos o grupo num formato em que nós realizamos reuniões quinzenais. O espaço físico que nós utilizamos é o do CRAS, que é localizado na Avenida Horácio Ferreira Lopes, onde era o antigo SESI. Nós nos reunimos a cada 15 dias e cada encontro nós trazemos um tema para falar de gestação ou de cuidado com o recém-nascido. Certo. E aí, dentro desse tema, nós criamos um debate com as gestantes presentes. E é super bacana. Então elas trocam ideia, elas conversam, elas dão exemplo das suas vidas, das suas experiências. Vou dar um exemplo para vocês. No último encontro, nós trabalhamos rede de apoio. E aí nós propomos para elas nos contarem quem são a rede de apoio delas, quem que vai ajudá-las no hospital, no parto, quem que vai ajudar em casa, no pós-parto. E aí elas vão contando se tem, se não tem, de que forma que nós podemos ajudá-las. Então isso é muito enriquecedor. Nós já ensinamos a como lidar com o engasgo, que é muito comum no recém-nascido. Vai amamentar em gás, o que a mãe faz? É uma das maiores preocupações, né? Exatamente. E a manobra de Henrich é uma manobra que, se a mãe está treinada, ela se sente segura para fazer até acionar uma ajuda. Exatamente. Então, se ela já inicia a manobra do desengasgo, a técnica de Henrich, a hora que ajuda o SAMU ou a polícia, enfim, você já salvou teu a criança. Então nós ensinamos como dar o banho no recém-nascido, como cuidar do umbigo. Nós fazemos o planejamento familiar para que ela possa pensar: quando que eu vou querer engravidar de novo? Quais são os métodos contraceptivos que eu posso utilizar? Nós incentivamos no grupo o aleitamento materno, falamos sobre tipos de parto, trabalho de parto, que é um grande medo e um grande receio da gestante. E nós tentamos, dessa forma, trabalhar vários temas com elas que são de relevância para elas na gestação e no puerpério, para amenizar a ansiedade e para que nasça realmente naquele momento, com o passar do tempo, aquela mãe, né? Porque ninguém nasce uma mãe pronta. Jamais. Ah, tô grávida, já sou mãe. Não, é um processo que vai acontecendo. E dessa forma, a gente consegue estreitar o vínculo da mãe com a criança. E o grupo não tá aberto só para gestantes, não. Os parceiros, os papais podem participar. Que é o mais importante também, né? Para ajudar. Porque o apoio. Exatamente, a gestação não é só da mulher, a gestação é do parceiro também. E aí existem aquelas que falam assim: Carol, mas meu parceiro não está comigo. Pode participar sua mãe, sua avó, uma amiga, uma rede de apoio realmente, a pessoa que está com você, que você sabe que você pode contar e que vai te ajudar. Acho que com tantas coisas que a gente passa no mundo, né, tanto desigualdade, quanto questões de saúde mesmo. Antigamente a gente ouvia falar que as famílias tinham 10 filhos, tantos filhos. Hoje não, né, cara? Hoje os números caíram muito, mas é justamente isso. Antigamente a gente não via falar nessas modernidades de hoje, mas olha o quão é importante. É uma educação social. Isso, né? É igual você comentou com a gente no início. As mães são praticamente um recém-nascido. Vocês ensinam elas a caminharem, a como, olha só, a como cuidar de seus filhos, a como aceitar a gestação. Olha como que o nosso mundo, né, se modernizou, quanto que isso... A gente se pergunta, isso é bom? Né? O quanto as pessoas, tipo assim, estão de mente cheias ou vazias, preparadas ou não a ser mãe. É verdade. E eu vou te falar mais.
culturalmente, a gente veio de uma formação educacional de que o nosso cuidado com a saúde é de responsabilidade do médico e do medicamento que ele prescreve, é assim, né? E na verdade não é. Não é. Nós temos uma corresponsabilidade com a nossa saúde e fazer essa prevenção, essa promoção da saúde é que nos torna indivíduos saudáveis. Exatamente. Quando eu ensino para ela como prevenir um acidente doméstico, o que eu tenho na minha casa que pode fazer uma queimadura nessa criança pequenininha, que pode matar ela, né, sem respirar, sufocada. Exatamente. Se eu for amamentar deitada, pegar no sono e debruçar por cima da criança, porque já aconteceu. Já, a gente vê muito isso. A gente sabe né? o que acontece. E mais, a criança, quando ela sai do hospital, ela sai com uma caderneta. Todo mundo acha, toda mãezinha acha que aquela caderneta é só para vacina. Não é. E não é. Aquela caderneta tem tanta informação que elas não sabem, porque às vezes na correria do nascimento da criança não tem tempo de folhear, né? E a gente tem que parar de romantizar essa história da gestação e do recém-nascido, porque dá trabalho e é muito trabalho, né? É gratificante, sem dúvida, mas dá trabalho. E aí a gente ensina que aquela caderneta da criança tem os marcos do desenvolvimento infantil. E aí a gente ensina para a mãe no grupo como olhar os marcos de desenvolvimento, como que ela observa e anota na caderneta. É através disso que ela consegue perceber se o filho dela está tendo sinais e sintomas de que ele possa ter autismo, por exemplo. Olha. Que ele esteja com algum atraso no seu desenvolvimento. E aí, na consulta pediátrica, essa mãe, ela se torna a protagonista junto com seu filho de dizer para o médico, olha, aqui na caderneta, com 2 meses, eu estou observando que a minha criança, ela não está, por exemplo, levantando o pescocinho quando eu coloco ela de bruço. São sinais super importantes, né? E a gente capacita essa mãe, orienta essa mãe para que ela tenha esse olhar ativo, observador e ela realmente haja como protagonista na vida dos seus filhos. Porque alterações de desenvolvimento infantil, quanto antes intervir, melhor. Então, se a mãe não vai no grupo, se a mãe não participa do grupo, ela não sabe o que acontece, né? Muitas vezes a consulta médica, ela fica centrada nas condições de saúde da mãe, que são super importantes, as consultas, realizações de exames, mas nós estamos indo além disso, né? Nós queremos mães saudáveis e filhos também. Filhos saudáveis. Uma geração futura aí, cheia de saúde, e que isso perpetue, né, para as outras e outras gerações. Carol, você falou um fato importante da vacina, que eu sou mãe e eu passei por isso também, que é bem complicado, a gente tem que até ter um psicológico na vacinação. Aquelas vacininhas que dão na perninha, ai, toma uma em cada perna, uma em cada braço. Até isso a gente tem que estar preparada. Com certeza. E você sabe que a questão da vacinação é algo que nos preocupa enquanto profissionais de saúde, porque a gente tem percebido que a vertente antivacina, ela cresce e há quem acredita que vacina não dá certo, né? Nossa, como é não? É o fim da picada, né? Em pleno 2023, a gente tem que ouvir um negócio desse. Não é só isso, o teste do pezinho também, né? Muitas pessoas questionam, mas pra quê, gente? Vocês não têm noção o quanto isso é importante. Existem patologias que são diagnosticadas somente através do teste do pezinho, né, Carol? Com certeza, com certeza. E o teste do pezinho, ele permite uma intervenção precoce, né? Um tratamento precoce ali das doenças que são verificadas. A vacinação, a cobertura vacinal tem caído, os pais têm se mostrado resistentes e doenças que para nós estavam controladas ou erradicadas estão voltando com tudo. Então, se a gente tem, vou dar um exemplo para vocês, o que aconteceu em Manaus, né?
Com a chegada dos venezuelanos ali na região de Manaus, a taxa de cobertura vacinal, por exemplo, de sarampo lá, estava em torno de 70% da população de Manaus. Então, quando a população da Venezuela chegou, e lá a vacinação não é tão trabalhada como no nosso país, eles vinham com a doença e a gente com uma cobertura vacinal baixa, o que acontece? A doença se espalha rapidamente. Então, nós temos que ter uma cobertura vacinal acima de 95%. Vacina é um avanço. Vacina foi um dos maiores achados para a prevenção de doenças que nós já tivemos. Exatamente. O nosso país, ele já foi referência em vacinação. Eu acho que o brasileiro, puxando um gancho nessa questão de vacina, o brasileiro no geral, o ser humano no geral também, ele tem que deixar de querer procurar um médico, procurar assistência só quando já está com algum problema. Tem que investir na prevenção das doenças. E o melhor método de prevenção de doenças, muitas delas, hoje em dia é a vacina, né? Exatamente. Que a gente tem disponível aí. Então vamos se prevenir. É uma questão de conscientização Sim. da pessoa, e a educação é, no caso, o que a Carol traz pra gente, né? Não só a Carol, como outras pessoas da saúde pública vêm orientar. Então, eu acho que mais uma questão de conscientização da população, né, Carol? Das gestantes e tanto da população em geral. Isso engloba N fatores, tem como prevenir, mas para prevenir basta a sua consciência estar de acordo a isso, não é mesmo? Exatamente, tem que querer fazer, né? Aquele ditado popular que diz que a prevenção é o melhor remédio, e de fato é mesmo. Porque dentro da saúde pública, principalmente, muito se fala que o dinheiro na saúde pública não dá para nada, né? E que gerir saúde pública, de fato, é um grande desafio, Sim. né? Quero até aproveitar e mandar um abraço para o nosso gestor de saúde, o Adilson Iório, que os gestores realmente, muitas vezes, eles fazem mágica. Mas por que isso? Porque o gasto com a saúde na atenção terciária, que são hospitais onde a doença já está instalada, na média complexidade, o gasto é muito maior. Ao passo que, se nós fizermos uma saúde primária de prevenção de doenças e promoção de saúde muito bem feita, as pessoas vão adoecerem menos. Então, nós vamos gastar menos lá na frente, né? Vão ter mais qualidade de vida. E é isso que a gente quer, né? A expectativa de vida aumenta e nós temos que envelhecer saudáveis. Com certeza. Carol, é um prazer sempre ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que o jeito que você se expressa, né, com nossos ouvintes, é um jeito muito fácil de entender. É muito cativante, muito cativante, dinâmico, né? também, né? Pra quem tá nos escutando nesse momento. Já aproveitando, até fazendo um gancho aqui, Natália, quero mandar um abraço especial pro pessoal lá na Saúde da Mulher, que o pessoal lá tá na sintonia. Um abraço pro pessoal lá. Ó, a Eucilina, o Lucas, o Dr. Marcelo, a Doris, a Neuris, Duda, a Vasti, Érica, Ângela, Caio, a Dina, a Penina e a Maria. Todo mundo lá escutando o nosso Terço da Saúde pra hoje. todos vocês e parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo pela nossa população. Essa aí é minha família. Minha família. Um beijo grande. Eles são, assim, um grande apoio para mim, para a população de Gospé. Fazem um trabalho de excelência. Eu digo com muito orgulho e sem medo de ser feliz, que eu estou na melhor equipe de saúde de Gospé. Aí, ó. Ela é uma graça, gente. Cuidem dela aí. Gente, muito obrigado, viu, pela participação. Mandar um abraço também para toda a equipe lá da Fórmula Certa, né? Mandar um abraço especial para Fernanda hoje, que é a nossa gestante lá. Que ela se cuide, que tá no finalzinho da gestação e que corra tudo bem. E eu quero deixar um convite para todas as gestantes que fazem o pré-natal na saúde pública de Gospé, seja na estratégia de saúde da família, seja na unidade de saúde da mulher, estão convidadas a participarem do nosso grupo de gestantes Entre Laços, que funciona no CRAS. Hoje teve reunião às 9 horas. O nosso próximo encontro, dia 4 de julho, daqui 15 dias, 4 de julho, dá numa terça-feira. Nosso encontro lá também é dia de terça, é dia de terça da saúde também. Dá numa terça-feira, dia 4 de julho, às 9 horas da manhã.
Nós esperamos vocês lá. Tem sorteio de brinde, tem café da manhã. As gestantes que são cadastradas no CAD Único recebem o enxoval completo da gestante, inclusive com carrinho de bebê e banheira. Olha só, parabéns pela iniciativa de vocês, da prefeitura, e que vocês possam cada vez mais engrandecer esse grupo. Viu, Com Carol? certeza. Eu que agradeço demais a oportunidade. Obrigada, viu, gente? Abração. Valeu, turma. A Rádio Clube